As profecias do Apocalipse. Uriah Smith. Tradução original. Capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes. Se as datas das igrejas precedentes foram corretamente fixadas, o período abrangido pela igreja de Sardes começa no ano 1798. Sardes significa príncipe ou cântico de alegria, ou o que permanece. Portanto, esta igreja é constituída pelas igrejas reformadas desde a data acima mencionada até o grande movimento que marcou outra era na história do povo de Deus. O motivo da censura. O grande defeito que o anjo desta igreja a repreende é que tem nome de que vive e está morta. Que elevada posição do ponto de vista mundano ocupou a igreja nominal durante este período. Chamam a atenção os seus títulos altissonantes e a sua aceitação pelo mundo. Mas depressa aumentaram nela o orgulho e a popularidade, que a espiritualidade ficou destruída, apagada a linha de separação entre a igreja e o mundo. E as organizações populares eram igrejas de Cristo, apenas no nome. Esta igreja devia ouvir a proclamação da doutrina do segundo advento. Se não vigiares, virei como ladrão. Isto implica que a doutrina do advento seria proclamada, e a igreja seria posta sob o dever de vigiar. A vinda de que se fala é incondicional. Só o modo como se realizará para cada membro é condicional. O fato de não vigiarem não impediria a vinda do Senhor, mas, vigiando, podem evitar ser surpreendidos, como por um ladrão. O dia do Senhor surpreenderá só os que não vigiarem. Vós, irmãos, diz Paulo, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5:4. Em Sardes, umas poucas pessoas
parece implicar um período de mundanismo sem paralelo na igreja. Mas mesmo neste estado de coisas, há alguns cujas vestes não estão contaminadas. Alguns que se mantiveram livres desta influência contaminadora. Tiago diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1,27. A promessa feita ao vencedor: andarão de branco junto comigo. O Senhor não passa por alto seus filhos em qualquer lugar, por pequeno que seja o seu número. Cristão isolado, sem poderes comunicar com ninguém que professe a mesma preciosa fé. Parece-te que as hostes dos infiéis querem tragar-te? O Senhor não se esqueceu de ti. A multidão dos ímpios que te circunda não pode ser tão grande que te encubra da sua vista. Se mantiveres sem mancha do mal que te rodeia, a sua promessa é segura. Andarás com o Senhor em glória, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7,17. O ser vestido de vestes brancas é explicado noutras passagens como um símbolo de mudar a iniquidade em justiça. Ver Zacarias, capítulo 3, versículos 4 e 5. Tirai-lhe estes vestidos sujos. É explicado pela linguagem que se segue. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. O linho fino, ou as vestes brancas, são as justiças dos santos. Apocalipse 19:8. O livro da vida. Eis um objeto de arrebatador interesse. Volumoso livro em que estão registrados os nomes de todos os candidatos à vida eterna. Existe o perigo de, após nossos nomes terem entrado neste diário celeste, poderem ser riscados? Sim, caso contrário, nunca se daria esta advertência. Até Paulo temia ser reprovado. 1 Coríntios 9:27. A única maneira para os nossos nomes serem tidos neste livro consiste em mantermos vencedores até o fim. Mas nem todos vencerão. Seus nomes, claro, serão riscados. Aqui se faz referência a um tempo determinado no futuro, em que se fará esta obra. De modo nenhum apagarei o nome dos vencedores, o que equivale que ao mesmo tempo apagará os nomes dos que não vencerem. Não se tratará do tempo mencionado por Pedro? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Dizer ao vencedor que o seu nome não será apagado do livro da vida é o mesmo que dizer que os seus pecados serão apagados do livro onde estão registrados, para não serem mais recordados contra ele. Hebreus 8:12. Significa que o seu nome ou os seus pecados devem ser apagados dos registros celestiais. Quão precioso é o pensamento de que agora somos perdoados se confessamos nossas transgressões. Então, se permanecermos fiéis a Deus, os pecados serão apagados ao vir Jesus. Quando chegar essa hora decisiva, que não pode estar no futuro muito distante, o que sucederá no teu caso, leitor? Serão apagados os teus pecados e o teu nome conservado no livro da vida? Ou será teu nome apagado do livro da vida e deixado os teus pecados com o seu terrível registro contra ti?
apresentação na glória. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Cristo ensinou que, segundo os homens, o confessarem ou negarem, o desprezarem ou honrarem na terra, assim serão confessados ou negados por ele diante de seu Pai que estás nos céus e diante dos seus anjos. Mateus capítulos 10, versículos 32 e 33, Marcos 8:38 e Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Quem pode medir a honra de serem aprovados diante das hostes celestes? Quem poderá conceber a aventura daquele momento em que hão de ser confessados pelo Senhor da vida diante do Pai, como tendo feito a sua vontade, combatido o bom combate, corrido a carreira, honrado o seu nome diante dos homens, e vencido, e cujos nomes são dignos pelos seus méritos, de permanecer no imperecível registro da vida, para todos sempre. Versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal e retrata a situação e espírito dos que receberam a mensagem do advento até o outono de 1844. O grande despertamento, vindo do estudo das profecias, produziu-se durante a primeira parte do século XIX. Culminou neste movimento do advento. Homens de todas as organizações religiosas ficaram convencidos que se aproximava a vinda de Cristo. Nota do narrador. Pessoal, este livro é escrito por um pastor adventista do século XIX propriamente, mas ele morreu no século XX, comecinho dos anos 1900. Então a visão dele, em muitas partes, é uma visão que corresponde à doutrina adventista, ok? Nem por isso deixaremos de notar algumas interpretações
que remetem a pensadores protestantes de longa data anterior a ele, e é apenas replicada neste livro. Perfeito? Fim da minha nota. Ao saírem das igrejas diversas, deixaram atrás de si nomes e sentimentos partidários. Os corações batiam em uníssono ao darem o alarme às igrejas e ao mundo, e indicavam a vinda do Filho do Homem como a verdadeira esperança do crente. Punha-se de lado o egoísmo e a cobiça e manifestavam um espírito de consagração e sacrifício. O Espírito de Deus acompanhava cada verdadeiro crente, e o seu louvor estava em cada língua. Os que não participaram naquele movimento não podem compreender plenamente seu exame de coração. Consagração completa a Deus, paz, alegria no Espírito Santo e o puro e fervoroso amor mútuo que os verdadeiros crentes então desfrutavam. A chave de Davi. Uma chave é símbolo de poder. O Filho de Deus é o legítimo herdeiro do trono de Davi e está prestes a assumir o seu grande poder e reinar. Daí o ser representado como tendo a chave de Davi. O trono de Davi ou de Cristo, sobre o qual ele deve reinar, encontra-se na capital do seu reino, na Nova Jerusalém, agora no céu, mas que há de ser trasladada a esta terra, onde ele reinará para sempre. Apocalipse 21, versículo 1 a 5, Lucas 1, versículos 32 e 33. O que abre e ninguém fecha? Para compreender esta linguagem, é necessário considerar a posição e obra de Cristo relacionada com o seu ministério no santuário, ou o verdadeiro tabernáculo celeste. Hebreus 8:2. Existia outrora aqui na terra uma figura ou cópia deste santuário celeste, no santuário construído por Moisés. Êxodo 25, versículos 8 e 9, Atos 7:44, Hebreus capítulo 9, versículos 1, 21, 23 e 24. O edifício terrestre tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Êxodo 26, versículos 33 e 34. No primeiro compartimento estava o castiçal, a mesa dos pães da preposição e o altar do incenso. No segundo estava a arca, que continha as tábuas da aliança ou os 10 mandamentos, e os querubins. Hebreus 9, versículos 1 a 5. Semelhantemente, o santuário em que Cristo ministra no céu tem dois compartimentos, porque nos é indicado claramente em Hebreus 9, versículos 21 a 24, que o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado eram figuras das coisas que se acham nos céus. Como todas as coisas foram feitas segundo o seu modelo, o santuário celeste tinha também móveis semelhantes aos do terrestre. Para o antítipo do castiçal e altar do incenso, construído de ouro que se encontrava no primeiro compartimento, ver Apocalipse 4, 5 e capítulo 8, versículo 3. E para o antítipo da Arca da Aliança com os 10 mandamentos, ver Apocalipse 11, 19. No santuário terrestre ministravam os sacerdotes. Êxodo 28, versículos 41 e 43. Hebreus 9, versículos 6 e 7. Hebreus 13, versículo 11, etc. O ministério destes sacerdotes era uma sombra do ministério de Cristo no santuário celeste. Hebreus 8, versículos 4 e 5. Cada ano realizava-se um ciclo completo de serviço no santuário terrestre. Hebreus 9, 7. Mas no tabernáculo celeste o serviço é realizado uma vez por todas. Hebreus 7, 27 e capítulo 8, 12. No fim do serviço típico anual,
o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, o lugar santíssimo do santuário, para fazer expiação. E essa era chamada a purificação do santuário. Levíticos, capítulo 16, versículos 20, 30 e 33. E Ezequiel 45, 18. Quando começava o ministério no lugar santíssimo, cessava o do lugar santo, e nenhum serviço se realizava aqui, enquanto o sacerdote estava ocupado no lugar santíssimo. Levítico 16, 17. Semelhante ato de abrir e fechar, ou mudança de ministério, devia Cristo realizar quando chegasse o tempo para a purificação do santuário celeste. E esse tempo havia de chegar no fim dos 2.300 dias, ou seja, em 1844. A este acontecimento pode aplicar-se com propriedade o abrir e fechar mencionado no texto que agora consideramos, onde o ato de abrir representaria o começo do ministério de Cristo no lugar santíssimo, e o de fechar a cessação de seu serviço no primeiro compartimento, ou lugar santo. Ver exposição do assunto do santuário e sua purificação com relação a Daniel 8:14. O versículo 4 aplica-se aos que não acompanham a progressiva luz da verdade e se opõem aos que o fazem. A esses tais far-se-á ainda sentir e confessar que Deus ama os que obedecem à sua palavra e continuam a avançar no conhecimento da sua verdade. A palavra da minha paciência. Diz João em Apocalipse 14:12: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os que agora vivem em paciente e fiel observância aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus serão guardados na hora da tentação e de perigo. Ver comentários em Apocalipse 13, versículos 13 a 17. Eis que venho sem demora. Apresenta-se aqui de novo a segunda vinda de Cristo, com maior ênfase do que em qualquer das mensagens precedentes. Chama-se a atenção dos crentes para a proximidade deste acontecimento. A mensagem aplica-se a um período em que está iminente este grande evento. Isto evidencia de modo indubitável a natureza profética destas mensagens. O que se diz das 3 primeiras igrejas não contém alusão alguma à segunda vinda de Cristo, visto não abrangerem um período em que pudesse esperar-se biblicamente este acontecimento. Mas com a igreja de Tiatira tinha chegado o momento em que esta grande esperança começava a raiar sobre a igreja. A mente é levada para esta esperança por uma simples alusão: retende-o até que eu venha. A etapa seguinte da igreja, o período de Sardes, encontra a igreja mais próxima deste acontecimento e se menciona a grande proclamação que anunciaria a vinda de Cristo, e impôs-se à igreja o dever de vigiar. Se não vigiares, virei como ladrão. Mais tarde chegamos à igreja de Filadélfia, e a proximidade deste grande acontecimento leva aquele que é santo e verdadeiro a pronunciar a instante declaração: eis que venho sem demora. De tudo isso se depreende que estas igrejas ocupam épocas sucessivas, mais próximas do grande dia do Senhor, visto que, num crescendo cada vez mais pronunciado, este grande acontecimento vai se realçando cada vez mais e vai sendo chamada a atenção a ele de modo mais definitivo e impressionante. Ao chegar este período, a igreja pode ver de fato que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. A admoestação.
Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Pela nossa fidelidade, não privamos ninguém da coroa. O verbo traduzido por tomar tem diversos significados, um dos quais é tirar, arrebatar, privar de. Que ninguém e nada te induza a abandonar a verdade, ou te afastes dos retos caminhos do Senhor, porque fazendo assim, perderias a recompensa. A promessa ao vencedor. Nesta carta, o vencedor tem a promessa de ser feito uma coluna no templo de Deus e de nunca sair dele. O templo aqui deve significar a igreja, e a promessa de ser feito uma coluna dela é maior que se podia dar de um lugar de honra, permanência e segurança na igreja, sob a figura de um edifício celestial. Quando chegar o tempo de se cumprir esta parte da promessa, terá passado o tempo de graça, e o vencedor estará plenamente firmado na verdade e selado. Dele nunca sairá. Isto é, não há mais perigo de apostatar. Pertencerá ao Senhor para sempre. A sua salvação é certa. Pode-se dizer que desde o momento em que os cristãos vençam e sejam selados para o céu, são etiquetados como pertencentes a Deus e a Cristo, e dirigidos ao seu destino, a Nova Jerusalém. Hão de ter escrito sobre si o nome de Deus, de quem são propriedade, o nome da Nova Jerusalém, aonde se dirigem, e não da velha Jerusalém, que alguns estão buscando em vão. Também terão sobre si o novo nome de Cristo, por cuja autoridade hão de receber a vida eterna e entrar no reino. Assim, selados e etiquetados, os santos de Deus estão seguros. Nenhum inimigo poderá impedir que atinjam o seu destino, seu glorioso porto de repouso, a Jerusalém celestial. Versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha na tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia. Laodiceia significa o juízo do povo, ou, segundo Cruden, um povo justo.
A mensagem a esta igreja apresenta as cenas finais do tempo da graça. Revela-se um período de juízo. É o último período da igreja. Por conseguinte, aplica-se aos crentes sobre a terceira mensagem, a última mensagem de misericórdia antes da vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 14. Enquanto se realiza o grande dia da expiação e progride o juízo investigativo sobre a casa de Deus, há um período durante o qual a igreja expectante observa como regra de vida a santa e justa lei de Deus. Isto diz o Amém. Esta é, pois, a mensagem final dirigida às igrejas, antes do fim do tempo da graça. A descrição do estado dos diferentes laodicenses é surpreendente e terrível. Contudo, não se pode negá-la, porque a testemunha é fiel e verdadeira. Além disso, ela é o princípio da criação de Deus. Alguns procuram apoiar nesta linguagem o erro de que Cristo é um ser criado, mas com existência anterior a todos os outros seres ou coisas criadas, seguindo em ordem ao Deus eterno e existente por si mesmo. Mas a linguagem não implica que ele foi criado, porque as palavras "o princípio da criação" significam simplesmente que a obra de criação, estritamente falando, foi iniciada por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas outros, pensamos que com mais razão, interpretam a palavra arque como significado agente ou causa eficiente, que é uma das definições da palavra, e entende que Cristo é o agente por meio do qual Deus criou todas as coisas, mas que o Filho veio à existência de uma maneira diferente, visto que é chamado o unigênito do Pai. Parece absolutamente impróprio aplicar esta expressão a qualquer ser criado no sentido ordinário do termo. A causa da censura. A censura apresentada contra os laodicenses é que são mornos, nem frios nem quentes. Carecem daquele fervor religioso e daquela devoção exigidas por sua posição na história final do mundo, e pelo fato de ter o seu caminho iluminado pela luz da profecia. Esta mornidão manifesta-se pela ausência de boas obras, porque é o conhecimento das suas obras que o leva à testemunha fiel e verdadeira, a apresentar esta terrível censura contra eles. Quem dera fosses frio ou quente. Nesta mensagem apresentam-se três estados espirituais: o frio, o morno e o quente. É importante determinar o que representa cada condição, a fim de nos precavermos contra conclusões errôneas. Podem considerar-se três condições de vida espiritual com respeito à igreja, e não ao mundo. Não é difícil conceber o que significa o termo quente. Imediatamente nos lembramos do estado de intenso fervor, em que todas as afeições, elevadas ao mais alto grau, se concentram em Deus e sua causa e se manifestam em obras correspondentes. A mornidão é a falta deste zelo. É um estado sem fervor no coração, em que não há abnegação nem vontade de levar uma cruz, nem decidido testemunho de Cristo, nem valorosa combatividade que mantenha a armadura brilhante. O que pior de tudo é o sentimento de completa satisfação com este estado. Mas ser frio o que é? Denota um estado de corrupção, impiedade e pecado, que caracteriza o mundo dos descrentes. Não podemos considerar assim pelos seguintes motivos. Seria repulsivo representar sob quaisquer circunstância a Cristo como desejando que as pessoas estivessem em tal condição, porque diz: quem dera fosses frio ou quente.
Nenhum estado pode ser mais ofensivo para Cristo do que o do pecador em aberta rebelião e com o coração cheio de todo mal. Seria, portanto, incorreto representar Cristo como preferindo esse estado a qualquer posição que o seu povo possa ocupar, enquanto ainda é retido como seu. No versículo 16, ameaça descartá-los. É porque não são nem frio e nem quentes. É o mesmo que dizer que, se fossem frios ou quentes, não seriam rejeitados. Mas se o frio significa um estado de aberta impiedade mundana, seriam rejeitados por este mesmo fato. Donde concluímos que não pode ser este o seu significado. Somos forçados a concluir que por esta linguagem nosso Senhor não se refere de maneira alguma aos que estão fora da sua igreja, mas aos 3 graus de afeição espiritual, dos quais são mais aceitáveis aos seus olhos do que o terceiro. O calor e o frio são preferíveis à mornidão, mas que espécie de estado espiritual é significado pelo termo frio? Podemos observar primeiramente que é um estado de sentimento. Sob este aspecto, é superior à mornidão, que é um estado de relativa insensibilidade, indiferença e suprema satisfação própria. Ser quente é também encontrar-se num estado de sentimento. E assim como o quente representa alegre fervor e um vivo exercício de todas as afeições, com um coração transbordante da sensível presença e amor de Deus, assim, por frio podemos compreender uma condição espiritual caracterizada pela ausência destes traços, mas em que o indivíduo sente essa ausência. Este estado encontra-se bem expresso pela linguagem de Jó. Ah, se eu soubesse que o poderia achar. Jó 23:3. Neste estado não há indiferença nem contentamento, mas uma sensação de frieza, incapacidade e falta de preparo, buscando-se algo melhor. Há esperança para uma pessoa nestas condições. Quando uma pessoa sente que lhe falta algo, esforça-se para encontrar isso. O mais desanimador aspecto do morno é que não sente falta nem necessidade de nada. É mais fácil entender por que o Senhor preferia ver a sua igreja num estado de insatisfeita frieza a vê-la num estado de confortável, indiferente e fácil mornidão. Uma pessoa não permanece muito tempo fria. Seus esforços levá-la-ão em breve ao estado fervoroso. Mas o morno está em perigo de assim permanecer, até que a testemunha fiel e verdadeira seja obrigada a rejeitá-lo como coisa nauseante e asquerosa. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui é reforçada ainda a figura e a rejeição do morno, ilustrada pelos nauseantes efeitos da água morna. Significa uma rejeição final, uma separação completa da sua igreja. Estou rico e abastado. É o que os laodicenses pensam de sua condição. Não são hipócritas porque não sabem que são pobres, miseráveis, cegos e nus. O conselho: que de mim compres, diz a testemunha verdadeira, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Isto mostra logo aos iludidos laodicenses as coisas que lhes faltam e o grau da sua pobreza. Mostra também onde podem obter aquilo de que tanto carecem e apresenta-lhes a necessidade de o obterem sem demora. O caso é tão urgente
que o nosso grande advogado na corte celeste nos envia um conselho especial sobre este povo. O fato de aquele que condescendeu em indicar o que nos falta e nos aconselhar a comprar, ser o mesmo que pode conceder essas coisas e nos convidá-la a procurá-las junto de si, é a melhor garantia de ser respeitado o nosso esforço e de serem atendidos os nossos pedidos. Mas como podemos comprar essas coisas? Exatamente como compramos todas as outras graças do Evangelho. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55:1. Deste modo compramos pedindo, compramos indo simplesmente e recebendo, compramos nada dando em pagamento. O que compramos nós assim da graça? O que compramos nós assim de graça? Pão que não perece, vestes imaculadas que não se mancham, riquezas que não se corrompem e uma herança que não dissipa. Estranho comércio este. Todavia o Senhor condescende em tratar assim o seu povo. Ele poderia apresentar-nos como mendigos, mas em vez disso, dá-nos os tesouros de sua graça. Em troca, recebe nossa indignidade, para que recebamos as bênçãos que nos concedes, e não como esmolas atiradas a mendigos, mas como legítimas aquisições de honrada compra. As coisas que se devem obter reclamam particular atenção. Ouro refinado pelo fogo. O ouro, considerado literalmente, é o nome que abrange todos os bens e riquezas materiais. Em sentido figurado, pode significar as riquezas espirituais. Que graça, então, é representada pelo ouro? Sem dúvida, não é uma só graça que corresponde a esse termo. O Senhor disse à igreja de Esmirna que sabia da sua pobreza, mas que era rica. Esse testemunho mostra que a riqueza consistia em lhe ser, no fim, dada a posse da coroa da vida. Diz Tiago: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E Paulo diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não vêm. Hebreus 11:1. Se ser rico para com Deus, rico no sentido espiritual, é ter direito às promessas, ser herdeiro de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, 1 Pedro 1:4. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. E como podemos obter esta esperança? Da mesma forma que Abraão obteve a promessa, isto é, pela fé. Romanos capítulo 4, versículos 13 e 14. Não admira, pois, que Paulo consagrasse todo um capítulo, de Hebreus 11, a este importante assunto, apresentando os maravilhosos feitos realizados e as preciosas promessas alcançadas por meio da fé. Em Hebreus 12:1, ele dá a grandiosa conclusão do seu argumento, na exortação aos cristãos a pôr de lado todo o peso e o pecado de incredulidade que tão de perto os rodeia. Nada fará secar mais rapidamente a fonte da espiritualidade e lançar-nos em pobreza completa quanto às coisas do reino de Deus, do que deixar que a fé saia e entre em seu lugar a incredulidade. Toda ação para ser agradável aos olhos de Deus deve ser inspirada pela fé. Quem se aproxima de Deus, a primeira coisa necessária a fazer
é crer que ele existe. E por meio da fé como principal agente sob a graça de Deus, é por ali que havemos de ser salvos. Hebreus 11:6, Efésios 2:8. Daqui se conclui que a fé é o elemento principal da riqueza espiritual. Mas se, como já observamos, nenhuma graça única pode corresponder ao significado pleno do termo ouro, então, indubitavelmente, outras coisas são incluídas como fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, diz Paulo. Assim, a esperança acompanha inseparavelmente a fé. Hebreus 11:1, Romanos 8, versículos 24 e 25. Além disso, Paulo diz-nos que a fé opera por amor e fala no outro lugar de sermos ricos em boas obras. Gálatas 5:6, 1 Timóteo 6:18. Portanto, o amor não pode separar-se da fé. Temos então diante de nós as três qualidades associadas por Paulo em 1 Coríntios 13: a fé, esperança e amor. Mas a maior destas é o amor. Tal é o ouro refinado pelo fogo que somos aconselhados a comprar. Vestiduras brancas. Sobre este ponto não há lugar para controvérsia. Alguns textos nos oferecem a chave para compreender esta expressão. Diz o profeta: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías 64:6. Somos aconselhados a comprar o contrário dos trapos de imundícia, ou seja, vestes completas, sem mancha. A mesma figura é empregada em Zacarias 3, versículos 3 e 4, e João, em Apocalipse 19, versículo 8. Claramente diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O colírio. É mais haver diversidade de opinião quanto ao colírio do que sobre as vestes brancas. A unção dos olhos não se deve tomar em sentido literal, porque se faz referência às coisas espirituais. O colírio deve significar aquilo que desperta o nosso discernimento espiritual. A palavra de Deus nos revela um agente por meio do qual isso se realiza, a saber, o Espírito Santo. Em Atos 10:38 lemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O mesmo autor que nos transmitiu a revelação de Jesus Cristo, que estamos estudando, escreveu à igreja em sua primeira epístola nos seguintes termos: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. A obra que aqui se apresenta como realizada pela unção é exatamente a mesma que João atribui ao Espírito Santo, no seu Evangelho. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Vê também João 16:13. A testemunha fiel e verdadeira nos aconselha, de um modo formal e solene, sobre as figuras do ouro, vestiduras brancas e colírio, a procurar nele, rápida e fervorosamente, um aumento das celestes graças de fé, esperança e amor, a justiça que só ele pode dar, e a unção do Espírito Santo. Mas como é possível que um povo destituído destas coisas se considere rico? Há uma explicação possível.
e talvez necessária, visto não haver lugar para outra. Devemos observar que os laodicenses não se encontra falta alguma quanto às doutrinas que professam. Não são acusados de albergarem no seu meio nenhuma Jezabel ou de apoiarem as doutrinas de Balaão ou dos Nicolaítas. Pelo teor da carta, vemos que sua crença é correta e sua doutrina é sã. Deduz-se, pois, que se contentam com ter uma doutrina correta. Satisfazem-se com uma correta forma de religião sem o seu poder. Tendo recebido luz acerca dos acontecimentos finais desta dispensação e com o correto conhecimento teórico das verdades que dizem respeito à última geração da humanidade, são inclinados a confiar nisso e negligenciam a parte espiritual da religião. É, sem dúvidas, por suas ações, não por suas palavras, que se declaram ricos. Tendo tanta luz e verdade, que mais podem eles desejar? Se defendem a teoria e no que concerne à sua vida exterior, se conformam com a progressiva luz derramada sobre os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, não será a sua justiça completa? Não são ricos e enriquecidos e de nada tendo falta? Aqui está o seu fracasso. Todo o seu ser devia ansiar pelo Espírito, o fervor, a vida, o poder do cristianismo vivo. A prova do amor. Por estranho que pareça, esta prova é o castigo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se estamos sem castigo, não somos filhos. Hebreus 12, 8. Diz Augusto C. Thompson, abre aspas, apresenta-se aqui uma lei geral de sua graciosa economia. Como todos necessitam de castigo em certa medida, também em certa medida o recebem, e têm assim provas da afeição do Salvador. É uma lição dura de aprender, e os crentes são lentos estudantes. Mas aqui, e através de toda a palavra de Deus e sua providência, estabelece-se que as provas são bênçãos suas, e que nenhum filho é poupado à vara. Os estúpidos incorrigíveis são rejeitados, ao passo que os escolhidos para a gloriosa estrutura são sujeitos ao cinzel e ao martelo. Não há cacho na verdadeira vinha que não tenha de passar pelo lagar. Quanto a mim, diz um velho teólogo em aflição, bendigo a Deus por ter observado e sentido tanta misericórdia nesta dura dispensação de Deus, que estou quase transportado. Muito me alegro ao pensar quão infinitamente doces são suas misericórdias, ao ver como os seus castigos são graciosos. Atendendo, pois, à origem e desígnio dos castigos que recebes, sê zeloso e arrepende-te, não percas tempo. Não percas um golpe de vara, mas arrepende-te imediatamente. Sê fervoroso no espírito. Tal é a primeira aplicação de encorajamento. Fecha aspas. Augusto C. Thompson, Morning Hours in Patmos, páginas 260, 261. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ainda que, como vimos, o estado representado pela frieza seja preferível ao da mornidão, todavia não é um estado em que o Senhor deseja encontrar-nos. Nunca somos exortados a procurar esse estado. Somos aconselhados a atingir um muito mais elevado, a ser zelosos e fervorosos, e a ter nossos corações abrasados no serviço do Mestre. Cristo batendo a porta. Aqui está o coração dos corações, diz Augusto C. Thompson. Abre aspas. Não obstante a atitude ofensiva e defeituoso caráter deles, é o tal amor de Cristo por suas almas que ele se humilha a si mesmo,
para solicitar o privilégio de abençoá-los. Eis que estou à porta e bato. Por que ele bate? Não porque não tenha casa. Entre as mansões da casa de seu pai, nenhuma única está fechada para ele, que é a vida de todos os corações, a luz de todos os olhos, o cântico de todos os lábios na glória. Mas anda de porta em Laodiceia. Está junto de cada uma e bate, porque veio procurar e salvar o que se perdeu. Porque não pode abandonar o propósito de comunicar vida eterna a todos os que o Pai lhe deu, e porque não pode tornar-se conhecido do morador, a não ser que se abra a porta, que lhe seja dado acolhimento. Compraste um campo? Compraste 5 juntas de boi? Está com o chapéu na mão a pedir desculpa? Ele bate e torna a bater. E a hora do culto, na igreja, há oportunidade de fazer uma visita cristã a um indivíduo ou a uma família, mas não te mexes. Ó nauseante mornidão, ó fatal mundanismo! O Senhor da glória deixa o seu palácio celeste, vem em pobreza, em suor, em sangue, vem à porta de um professo amigo que tudo lhe deve e não pode entrar. Vem salvar um homem cuja casa está a arder e não o queres admitir. Ó, a altura, a profundidade da paciência de Jesus Cristo! Até o pagão Públio recebeu Paulo e o teve consigo 3 dias cortesmente. Hão de os cristãos nominais dizer ao Senhor dos apóstolos que não tem aposento para ele? Fecha aspas. Morning Hours in Patmos, páginas 261 a 264. Se alguém ouvir a minha voz. O Senhor suplica, pois, ao mesmo tempo que bate a porta. A palavra se implica que alguns não vão querer ouvir. Embora esteja à porta, bata e suplica, alguns fecharão os ouvidos às suas súplicas. Não basta simplesmente ouvir, devemos abrir a porta. Muitos que a princípio ouviram a voz e por algum tempo se sentiram inclinados a prestar atenção, finalmente deixarão de fazer o necessário para assegurar a si mesmos a comunhão do hóspede divino. Leitor, estão os seus ouvidos abertos aos rogos que o Senhor lhe dirige? E o som da sua voz, bem-vindo para você? Presta-lhes atenção? Quer abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar? Ou está a porta do seu coração atravancada por montões de lixo deste mundo e não está disposto a remover? Lembre-se que o Senhor do mundo nunca força a entrada. Condescende em vir, bater e procurar acolhimento, mas estabelece a sua morada apenas nos corações, onde é um hóspede e convidado. Bem-vindo. Logo vem a promessa. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que expressivo e tocante quadro! Amigo com amigo, participando da alegre e social refeição. Mente com mente, em franca e íntima conversação. Que cena festiva deve ser aquela em que o Rei da Glória é o hóspede. Não é uma união comum, nem qualquer bênção ordinária, ou qualquer privilégio vulgar. Quem poderá ficar indiferente a tão carinhosa súplica e a tão graciosa promessa? Nem sequer nos é pedido que ponhamos a mesa para este exaltado hóspede. Ele, o próprio, o faz. Não com o grosseiro alimento da terra, mas com iguarias de seu próprio celeiro celeste. Apresenta-nos aqui antegozos da glória, que em breve será revelada. Dá-nos aqui penhores da nossa futura herança, incorruptível, imaculável e imarcessível,
Na verdade, quando tivermos cumprido as condições e recebermos esta promessa, experimentaremos o aparecimento da estrela da alva em nossos corações e contemplaremos o alvorecer de uma gloriosa manhã para a Igreja de Deus. A promessa ao vencedor. O Senhor faz a promessa de cear com os seus discípulos antes de expressar a promessa final ao vencedor. Isto mostra que as bênçãos incluídas nesta promessa devem ser desfrutadas durante o tempo de graça e prova. E agora, como auge, eis a promessa do vencedor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui culminam as promessas do Senhor. Do seu estado rebelde, caído, degradado e poluído, o homem é reconciliado com Deus pela obra do Redentor. É purificado das suas poluições, remido da sua queda, revestido da imortalidade e, finalmente, sentado sobre o próprio trono do seu Salvador. A honra e exaltação não podiam ir mais longe. As mentes humanas não podem conceber este estado, nem podem descrevê-lo. Apenas podemos continuar trabalhando até que, vencedores por fim, saibamos o que é. Neste versículo não há apenas uma gloriosa promessa, mas também uma importante doutrina. É-nos aqui ensinado que Cristo reina consecutivamente sobre dois tronos, o trono de seu Pai e o seu próprio trono. Ele declara neste versículo que venceu e agora está sentado com o Pai no seu trono. Está agora associado com o Pai no trono do domínio universal, colocado à sua direita, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22. Nesta posição, ele é rei sacerdote. É sacerdote, ministro do santuário, mas ao mesmo tempo está à destra do trono da majestade do céu. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Esta posição e obra do Senhor foi assim predita pelo profeta Zacarias. E fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos exércitos, Deus. Eis aqui o homem cujo nome é renovo, Cristo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo, Cristo, assentar-se-á e dominará no seu trono de Deus. E Cristo será sacerdote no seu trono de Deus e conselho de paz, na obra de sacrifício e sacerdócio de Cristo em favor do homem arrependido. Haverá entre eles ambos. Zacarias, capítulo 6, versículos 12 e 13. Mas está próximo o tempo em que ele há de mudar sua posição, e deixando o trono do seu pai, tomar seu próprio trono, e há de suceder isto quando chegar o tempo para que a recompensa seja dada aos vencedores. Porque quando receberem essa recompensa, sentar-se-ão com Cristo em seu trono, da maneira como ele venceu e está agora sentado com o Pai no seu trono. Esta mudança na posição de Cristo é apresentada por Paulo nos seguintes termos: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 28.
As verdades ensinadas nesse trecho podem talvez ser realçadas por uma breve paráfrase, dando, em cada caso, em vez dos pronomes, os nomes a que respectivamente se referem assim. Depois virá o fim da presente dispensação, quando Cristo tiver entregue o reino que ele agora tem juntamente com o Pai, a Deus, o Pai. E quando Deus houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, opostos à obra do Filho. Porque convém que Cristo reine no trono de seu Pai, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Ver Salmo 100, versículo 1. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou, então, debaixo dos pés de Cristo. Mas quando Deus diz que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, e ele começa a reinar no seu próprio trono, claro está que se excetua Deus, que sujeitou a Cristo todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então também o mesmo Cristo se sujeitará a Deus, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Conclui-se daqui que o reino que Cristo entrega ao Pai é o que ele tem atualmente no trono de seu Pai, onde se nos diz que está agora sentado. Entrega este reino no fim dessa dispensação, quando chegar o tempo de ocupar o seu próprio trono. Depois disso, reinará no trono de seu pai, Davi, e só estará sujeito a Deus, que continua a reter sua posição no trono do domínio universal. Neste reino de Cristo participam os santos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E viveram, diz João, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Compreendemos que este seja um reino especial, ou para um fim especial, como veremos no capítulo 20, porque o verdadeiro reino dos santos deve ser para todo o sempre. Daniel, capítulo 17, versículo 18 e 27. Como poderá qualquer objetivo terrestre afastar os nossos olhos dessa perspectiva eterna e celeste? Assim terminam as mensagens às 7 igrejas. Quão direto e perscrutador é o seu testemunho! Que lições encerram para todos os cristãos em todos os tempos! É tão verdade para a última como para a primeira igreja, que todas as suas obras são conhecidas daquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nada pode furtar-se ao seu penetrante olhar. Embora sejam assustadoras as suas ameaças aos hipócritas e malfeitores, com toda a justiça, quão amplas, confortadoras, misericordiosas e grandiosas são suas promessas para os que o amam e seguem com sincero coração. Fim do capítulo. Obrigado por ouvir. Te encontro na próxima leitura.